Deus abençoe a todos. A mensagem A Era de Laodiceia, o diagnóstico de Deus. O que Deus viu foi completamente diferente do que eles disseram que viram. Isto quer dizer, o que os laodiceanos disseram foi contrário ao que Deus viu, o que na realidade eles são. Eles disseram que estavam enriquecidos em bens e ricos espiritualmente. Haviam chegado à meta, segundo eles. Não tinha necessidade de coisa alguma. Porém, Deus os viu de outra maneira. Ele disse: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ora, quando um povo se encontra nesta condição, especialmente nu e não o sabem, tem que haver algo radicalmente errado. Seguramente algo deve estar sucedendo. Não será que Deus tem cegado seus olhos, como fez com os judeus? Estará voltando o evangelho aos judeus? Estará se repetindo a história? Eu digo que sim. É o que está acontecendo. Da mesma forma que o evangelho veio dos judeus para os gentios, por causa da rejeição dos judeus, da mesma maneira, os gentios estão rejeitando o evangelho e este mesmo evangelho estará voltando para os judeus novamente, através da mensagem de Moisés e Elias, que pregarão por 3 anos e 6 meses, durante o tempo da grande tribulação, depois do arrebatamento, é lógico. Então, a noiva de Cristo estará nas bodas do Cordeiro, naquela grande festa. Glória a Deus! Isto é maravilhoso, isto é precioso para aqueles que estão preparados e prontos para estar no arrebatamento e, consequentemente, nas bodas do Cordeiro. E aqui na terra estará caindo o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a palavra, desprezaram a mensagem, estarão sofrendo as consequências. Então as virginésias estarão pagando o preço por rejeitar o Espírito Santo. Então Deus diz que esta era de Laodiceia, a igreja da era de Laodiceia, é miserável. Ela pensa que tem tudo e não tem falta de nada, mas a sua condição espiritual é uma condição terrível, miserável, pobre, cega e nu. Ela pode ser rica em bens materiais, mas espiritualmente são miseráveis, cegos. Então, esta palavra miserável vem de 2 palavras gregas que significam sofrimento e julgamento. E isto não tem nada a ver com as provas que chegam a um verdadeiro cristão, porque Deus, falando de um cristão em tempos de prova,
porque Deus também prova os cristãos. Diz que é bem-aventurado os que sofrem a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor justo juiz nos dará naquele dia. E sua disposição é gozo, enquanto que esta definição é expressada como desgraçado e miserável, quão estranho. Nesta era de abundância, nesta era de progresso, nesta era de fartura, como pode haver provação? Bem, assim sendo é estranho, mas esta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há muitos mais para ser possuído, porque com todas as invenções para fazer os nossos serviços e muitas coisas para dar-nos prazer, muitos estão vivendo nos prazeres deste mundo, desta dimensão terrena, e no entanto são pessoas infelizes. Têm aí os seus momentos de prazeres e eles pensam que isto é felicidade, mas a felicidade real e verdadeira é Cristo Jesus, o Senhor da glória, em nossos corações. Repentinamente, deparamos com as enfermidades mentais, apoderando-se de tanta gente, ao ponto de alarmar a nação, quando todo mundo devia ser feliz, sem nada que concorra realmente para ser infeliz. Mas está sucedendo algo que, pelo que eles dizem ser, deveriam ser pessoas muito mais felizes, espiritualmente, fisicamente. Milhões estão tomando sedativos à noite, pílulas para estímulo pela manhã, correndo aos médicos, dando entradas nas instituições e tentando afugentar por meio de álcool temores desconhecidos. Sim, esta era se gaba de enormes lojas e repletas de bens terrenos, mas o povo é menos feliz do que nunca. Esta era se vangloria de seus conhecimentos espirituais, mas o povo é menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era se gaba de melhores valores morais e é a época mais corrupta do que qualquer outra desde o dilúvio. Ela fala acerca de seu conhecimento e de sua ciência, mas ela está travando uma batalha perdida em todos os campos. Por quê? Porque a mente, a alma e o espírito humano não pode compreender nem se manter-se à altura das mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma geração, nós temos passado da era do cavalo e da carroça à era do espaço, e somos orgulhosos e jactanciosos quanto a isto. Porém, dentro há uma caverna escura e vazia que está clamando em tormento e sem uma razão conhecida. Os corações dos homens estão desfalecendo de medo e o mundo está de tal maneira sombrio que esta era podia muito propriamente ser chamada a era dos neuróticos. Bom, é uma era terrível, é uma era que todos os demônios
das 6 eras passadas estão todas nesta era. Então, para um cristão, a luta é tremenda, mas maior é Deus do que qualquer coisa que possa acontecer, porque maior é aquele que está em nós. Diz a Bíblia, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus, e Deus estando em nós, nós somos vencedores, porque Deus tem nos dado a promessa que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas a condição da era de Laodiceia é lamentável. Você não consegue ver Deus dando um elogio para esta era. Porque não tem como Deus elogiar uma era de crentes mornos, frouxos. Porque são crentes que estão desprezando as coisas de Deus. Nós temos farturas de alimentos espirituais. Mas estamos, muitos assim chamados crentes, virando as costas para Deus. Muitos, em vez de estar ocupando o seu tempo precioso que Deus tem nos dado nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, estão ocupando aquele tempo aos prazeres naturais, aos prazeres carnais, em programas de televisão, de internet, e ouvindo rádios e outras coisas que não traz nenhum benefício para as suas almas. Não tem nenhuma edificação espiritual. Deveriam estar ocupando aquele tempo nas coisas de Deus, estudando a palavra, ouvindo a mensagem de Deus, orando, ouvindo cânticos espirituais. Estão satisfazendo os prazeres da carne, os prazeres naturais, e nas coisas de Deus não tem prazer, porque na maioria dos casos estão fracos e doentes, e outros mortos espiritualmente, porque a pior doenças que pode existir, fraquezas e mortes, são as espirituais. E muitos estão nesta condição. Por isso diz a palavra de Deus: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, por não discernir o corpo do Senhor. Mas, graças a Deus, e Deus sempre tem um povo, ainda que a minoria, que estão dando valor às coisas espirituais. E somente a misericórdia de Deus pode e é capaz de fazer brotar em nossos corações esse desejo ardente, esta fome pelas coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados sois aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão alimentados. Então, que a misericórdia de Deus seja cada dia mais derramada em meu coração, em nossos corações, para que assim possamos ter desejo ardente, fome pelas coisas de Deus. Então, esta era, ela se jactancia, mas ela não pode retroceder. Ela clama por paz, porém não há paz. Ela proclama ter uma grande abundância de todas as coisas, mas continua ardendo de desejo como um fogo insatisfeito. Não há paz, disse o meu Deus ao perverso. O perverso, o ímpio, não tem paz. São miseráveis. Isto quer dizer que são dignos de compaixão. Compaixão? Eles desprezam a compaixão.
Eles são cheios de orgulhos, se gabam do que não tem, mas o que possui não resistirá ao teste do tempo. Tem edificado sobre areia movediça, em vez de edificar sobre a rocha da revelação da palavra de Deus. O terremoto vem logo, dentro de pouco tempo virão as tempestades da ira de Deus em juízo. Então vem repentinamente destruição. E a respeito de toda a sua preparação carnal, eles ainda não estarão preparados para enfrentar aquilo que vem sobre a terra. Então, eu digo e repito, então vem repentina destruição, e a despeito de toda a sua preparação carnal que eles têm, eles ainda não estarão preparados para enfrentar aquilo que vem sobre a terra. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Eles são aqueles que, a despeito de todos os seus esforços mundanos, então, estão realmente opondo-se a si mesmo e não sabem, sem dúvida alguma, eles são objeto de compaixão. Compadeçamos deste pobre povo que está no movimento ecumênico do último dia, porque eles o chamam de movimento de Deus, quando na verdade é de Satanás. Tenhamos compaixão daqueles que não conhecem a maldição da organização. Tenhamos compaixão daqueles que têm tantas igrejas, belas personagens tão amáveis, coros tão esplendidamente ensaiados, uma demonstração tal de riqueza e uma forma tão tranquila e reverente de adoração. Tenhamos compaixão, não inveja deles. Volte para os velhos edifícios de armazém, volte para os quartos mal iluminados, disse Deus. Volte para os celeiros, volte para menos do mundo e mais de Deus. Tenhamos compaixão daqueles que fazem suas grandes reivindicações e falam acerca de seus dons. Sintam pena deles como objeto de compaixão, porque logo serão objetos da ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um e que se arrependam ainda há tempo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.